o Senhor nos refrigera, que o Senhor nos renova, que o Senhor nos fortalece, que nos enche de alegria. E nós reconhecemos, irmãos, que essas bênçãos vêm sobre nós através da palavra de Deus. Então, nesse momento, vamos pedir para Deus transmitir a nós essas bênçãos. Oremos, queridos. Obrigado a Deus, porque Tua palavra é que nos edifica, Tua palavra é que nos revela acerca do Senhor. É a Tua palavra o centro de tudo na igreja. É a Tua palavra, Senhor Deus, o centro da nossa vida, aquilo que nos coloca nos caminhos retos, o que nos orienta no meio do vale escuro, o que nos faz enxergar, ó Deus, aquelas coisas e aquelas áreas que nós não enxergamos sozinhos. E nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite através da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor Deus, toque em nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, muito mais do que a mera letra, possamos enxergar além da letra, possamos ver a Ti, Senhor. Fala conosco, ó Deus, edifica-nos, ó Pai, e abençoa-nos, ó Deus, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Vamos ficar de pé, amados, para a leitura, em reverência à palavra de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua palavra. Podeis assentar. Meus amados, o que você tem feito para Deus? O que você tem feito para Deus? Essa é uma pergunta um pouco constrangedora, uma pergunta um pouco chata de se falar, de se dizer. Mas, meus amados, é uma pergunta necessária, porque nós temos que refletir acerca disso e pensarmos sobre nossa caminhada. A verdade, amados, infelizmente, que na maioria das igrejas, nós temos observado que muitas pessoas não têm se preocupado com isso. Essa é a grande verdade. A gente observa que o ócio ou a preguiça é uma grande armadilha na vida de muita gente boa,
muita gente honesta, muita gente que quer agradar a Deus, que quer servir a Deus, mas que se deixa envolver e acaba caindo nessa terrível armadilha que é o ócio ou a preguiça. E nós temos limitações, nós poderíamos então argumentar e dizer assim, puxa vida, mas eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantas fraquezas, será que Deus vai entender isso? Obviamente Deus entende isso, Deus sabe dessas fraquezas e limitações, mas nós também sabemos que Ele pedirá contas um dia para nós. Deus nos chama para o trabalho. Na parábola que nós lemos, nós vemos várias lições, vários recados de Deus para nós que tem que nos deixar preocupados. Temos que ficar preocupados com essa parábola, onde o Senhor Jesus está fazendo um paralelo entre aquela história e a igreja. Fala-se ali no texto do talento. Um pouco mais adiante, a Bíblia fala do dinheiro do Senhor, o dinheiro do seu Senhor. O que são os talentos? Na Bíblia nós temos pelo menos 3 significados para a palavra talento. Talento, amados, se refere, em alguns textos, a uma medida de peso. E era usado essa medida para metais preciosos. Em algumas outras passagens, nós temos um segundo significado, que eu creio que é o que está mais voltado para a nossa mensagem de hoje. Se referia à mais alta unidade monetária da moeda corrente, e era o equivalente a 6.000 denários ou dracmas. O denário romano, por exemplo, era o salário de um dia para o trabalhador, e era equivalente à dracma grega. Então, o talento, no contexto da parábola, eram valores, recursos financeiros. Mas existe ainda um outro significado para a palavra talento, em português, que significa um dom natural ou habilidade. Eu creio, amados, que esse é o foco para a nossa interpretação dentro dessa parábola. Porque os talentos que nós recebemos de Deus, com certeza não são moedas como essas, lá daquele período, daquela época, né? Moedas de prata que tinham um alto valor, mas os talentos que recebemos de Deus, amados, são capacitações dadas por Deus para a realização da obra de Deus. Então nós temos que entender bem esse assunto, porque dentro da nossa jornada nós teremos muitas oportunidades, nós teremos muitas chances de exercermos esses talentos, essas capacitações que Deus nos deu para a realização da obra de Deus. E a parábola, amados, lá no finalzinho, nos fala do dia da prestação de contas. E nós temos que entender, amados, que essa prestação de contas que Deus fala aqui na parábola, ela está conectada diretamente com a nossa prestação de contas no dia do juízo final. Então, amados, essa conhecida parábola dos talentos nos traz muitas lições relacionadas ao serviço cristão, à mordomia cristã. E eu queria desafiar você nessa noite a quebrar alguns paradigmas ou correntes que estão impedindo você de servir a Deus com seus talentos. Uma grande realidade, amados, em diversas igrejas. Um pequeno grupo que trabalha enquanto um grande grupo não quer trabalhar. Essa é uma grande realidade na maioria das igrejas. Eu fiquei impressionado de ver aquele vídeo daquele coral. Número de jovens tocando, número de jovens cantando. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Eu creio, amados, que nós precisamos abrir a nossa mente, pedir ajuda para Deus, que nos capacite a ver, a enxergar essas oportunidades e esses talentos que Ele nos deu para a realização dessa tarefa, que é uma tarefa tão santa, e é uma tarefa tão urgente, e é uma tarefa também que nos concede um grande privilégio. Deus nos dá o privilégio de servi-lo, amados. Bem, o Senhor é representado, está bem claro, pelo homem da parábola. O Senhor da parábola é a representação do nosso Senhor. Diz a parábola no versículo 14 que ele se ausentou do país. Ele lhes confia seus bens, no versículo 14, melhor dizendo, e no 15 ele parte. Ele se ausenta. E nós sabemos que o Senhor Jesus partiu deste mundo
e voltará. E na parábola nos é dito que aquele senhor voltaria um dia. Bom, nós somos os servos de Deus e estamos bem aqui representados pelos servos da parábola, não é verdade? E o dia do ajuste de contas, lá do versículo 19, certamente, amados, é um símbolo do dia do juízo final, onde o Senhor pedirá contas para nós de tudo que Ele nos deu e do que fizemos ou deixamos de fazer com esses talentos. Meus amados, uma grande lição que há nessa parábola é que todos receberam talentos. Veja o versículo 14 e 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. Amém, irmãos? A um 5, a um 2 e a outro 1. E continua a palavra de Deus dizendo, a cada um segundo a sua própria capacidade. Todos foram chamados, todos receberam talentos, e cada um recebeu seus talentos segundo a sua capacidade. Aquele senhor sabia muito bem o servo que teria capacidade para lidar com 5 talentos, um valor tão alto. E o servo que teria capacidade para lidar apenas com 2 talentos, uma responsabilidade menor. E o servo que teria capacidade para lidar com apenas 1 talento. Nós já vimos, amados, que dentre tantos significados da palavra talento, nós temos as capacitações que Deus nos deu. Talvez Deus deu para você uma porção de valores, sua casa, seu carro, seus móveis. Talvez para o irmão que está do seu lado, Deus deu muito mais, ou vai dar ainda. Mas a parábola não se refere, amados, no nosso contexto, a isso. No nosso contexto, amados, a parábola se refere, sim, muito mais às capacitações que Deus nos concedeu. Na igreja, amados, também todos receberam talentos da parte de Deus. Fala para o irmão do seu lado, você recebeu talentos de Deus. Ninguém pode dizer que não tem nenhuma obra a realizar, irmãos. Ninguém pode dizer isso. Ah, eu não tenho nada, eu não tenho talento nenhum, não tem nada para mim fazer aqui. Ou que não tenha nenhum talento. Olha, eu acho que Deus não me deu nenhum talento, porque eu não sei fazer nada, né? Se você é filho de Deus, querido, você recebeu dele. Pelo menos 1 talento, tá? Pelo menos 1. E o Senhor, amados, então dá incumbência àqueles servos. Deus nos dá incumbências também. A palavra servo tem o sentido do que mesmo? Escravo. Aqueles escravos ou aqueles servos agora passam a posição de mordomos, de administradores. É bem isso que Deus faz conosco, não é? Deus nos faz muito mais do que seus escravos. Ele nos trata como filhos. Nos coloca em posição de honra, de responsabilidade. E agora, amados, aqueles servos deveriam se empenhar para fazer tudo de bom para o seu dono. E é exatamente isso que nós temos que entender na nossa caminhada. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos que fazer tudo de bom com o que recebemos de Deus, para engrandecer a Deus, para glorificar a Deus, para fazer o nome dele ser um nome grande, glorioso, honrado, temido na face da terra. Amém, irmãos? Irmãos, segundo a sua capacidade, diz o texto. Veja, querido, Deus não vai colocar sobre você um peso enorme que você não consiga carregar. Puxa vida, pastor, Deus me deu uma incumbência tão pesada, mas tão pesada que eu não estou conseguindo fazer. Isso não existe. Deus dá para cada um de nós, amados, de acordo com a nossa capacidade. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 11, que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, individualmente a cada um dos seus filhos. E obviamente, amados, os dons têm tudo a ver com os talentos. São coisas diferentes, mas a distribuição é feita pelo mesmo Deus. Agora, amados, uma grande pergunta que nós sempre fazemos e ouvimos irmãos fazerem. Como que eu faço para descobrir qual é o meu talento? Pensando no talento como habilidade natural, capacitação que Deus nos dá para a obra,
e como responsabilidade da qual ele vai pedir contas. E eu separei algumas coisas para nós pensarmos aqui, meditarmos acerca disso. Como você faz para saber quais são os seus talentos? Irmão, você não sabe? Tem muita gente que não sabe. Haja visto a falta de gente para cooperar na igreja. Tem muita gente que não sabe ainda qual é o dom, qual é o talento, qual é a incumbência, qual é a responsabilidade e que Deus vai pedir contas um dia. Primeira coisa que eu queria te falar nesse sentido é para você orar sobre isso. Você tem orado sobre isso? Posso ouvir um amém? Irmão, se você não tem orado, comece a orar. Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu quero te servir, Senhor. Me usa na tua obra. E ninguém pede algo para Deus desse modo que fique sem resposta, irmão. Tudo que nós pedirmos para Deus vai ter uma resposta. São 3 respostas básicas. Você já memorizou quais são? Pode ser um sim, pode ser um não e pode ser um espera. E quando alguém fala, Senhor, eu quero te servir, me mostra como. Deus não vai dizer não para você, porque Deus não entra em contradição. Deus vai mostrar para você algo que tem que ser feito. Então ore. Busque a Deus. Deus vai falar com você. Uma outra coisa importante, amados, é agir com naturalidade. Vejo que a obra está aí para ser realizada, né? E nós já falamos de habilidades naturais. Então, o que você faz bem? Ou o que você gosta de fazer? As habilidades que Deus te deu devem ser usadas na obra de Deus. Se Deus te deu algumas habilidades que você já sabe quais são, talvez seja nessa área que Deus vai querer te usar. Tá certo? Talvez Deus vai te usar na área que você já tem habilidades. Ou Deus pode acrescentar algo ainda. Deus pode aprimorar a obra dele na tua vida. Uma outra regra para a gente descobrir nossos talentos é a observação. Olhe as necessidades da igreja. Não precisa de ir muito longe. É só observar as necessidades da igreja. Você vê o que a obra necessita e você se dispõe para realizar a obra de Deus. E você vai encontrar na realização da obra de Deus o seu chamado, o seu talento, a sua habilidade, a sua capacitação, a sua responsabilidade diante de Deus. Irmãos, nós não somos como crianças mimadas, né? Infelizmente, tem alguns cristãos que agem como crianças mimadas. Como que a criança mimada age? Só quero fazer o que eu gosto. O que eu não gosto, eu não faço. Papai, não gosto de fazer isso. Só quero fazer o que eu gosto. Irmãos, nem sempre nós só vamos fazer o que gostamos. Na obra de Deus nós temos que fazer o que está precisando fazer. Isso não é responsabilidade minha. Isso não é responsabilidade... Ah, que é isso, irmão? Quem disse? Se você é servo, eu sou servo, a responsabilidade é nossa. Então, crianças mimadas ficam escolhendo o que vão fazer. Servos amadurecidos veem a obra, veem a necessidade e se dispõem a fazer a obra. Irmãos, encare a obra de Deus como um privilégio. Se você encarar a obra de Deus como algo desagradável, repugnante, você não vai encontrar o seu chamado, o seu talento, ou o seu dom, ou a sua habilidade, a sua capacitação, a área que Deus está te chamando para fazer alguma coisa. Você tem que encarar como um privilégio. Servir a Deus é algo prazeroso, é algo gostoso de fazer. É bom servir a Deus. Amém, irmãos? Servir a Deus é bom. Então, se quando fala da igreja, das coisas da igreja, você sente repulsa, você sente desânimo, você precisa reavaliar o seu amor a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente pode até não ter habilidade natural para alguma coisa, mas a gente vai lá e faz assim mesmo. E a gente até aprende a ter habilidade para algo que a gente não tinha. A gente aprende a gostar de coisas que a gente achava que não gostava. Por quê, irmãos? Porque Deus é quem opera em nós. É Deus quem nos capacita. É Deus quem nos ajuda. Mas nós temos que ver a obra de Deus como uma honra, como um privilégio, e não como algo desagradável. Então valorize a obra de Deus. Amém, gente? Fala para o irmão do seu lado, irmão, valorize mais a obra de Deus. E amados, ainda dentro dessa busca pelos talentos, dentro dessa busca pela vontade de Deus para a tua vida, se santifique.
Porque sem santidade não tem como fazer a obra de Deus. Então tem que haver santificação. Quando a gente se santifica, irmãos, nós estamos tentando, de todos os modos, ser úteis ao nosso possuidor. Quem é o nosso possuidor, irmão? É Deus, amém? Então quem é o seu possuidor? Vamos falar um pouquinho mais alto. Quem é o seu possuidor? É Deus. Deus possui a sua vida, a minha vida, Ele é o nosso dono. E nós temos que ser vasos úteis ao nosso dono. Porque se nós não formos consagrados a Deus, se não nos santificarmos, nós somos vasos inúteis, imprestáveis. Não tem como usar um vaso sujo. Deus não vai colocar dádivas celestiais num vaso imundo. Por isso que a santificação é prioritária. Mas, meus irmãos, nós encontramos na parábola ainda uma outra coisa importante de ser falada, que as atitudes determinam resultados. Diga, atitudes determinam resultados. Observa aí nos versículos 16 a 18, que nós temos as atitudes dos servos. O versículo 16 e o 17 nos dizem que os que receberam 5 e 2 talentos saíram imediatamente a negociar com aqueles talentos e ganharam outros 5, e o que tinha 2 ganhou outros 2. Mas no versículo 18 nos diz que o que recebera 1 talento, saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja esse homem da imagem aí. Será que você está fazendo isso na sua vida espiritual, irmão? Será que você está fazendo isso aí na sua caminhada, irmã? Abrindo uma cova? Para quê, pastor? Para esconder o seu talento. Deixa eu enterrar o meu talento, senão eu perco ele. Pronto, já está perdendo. Se você não quer servir a Deus, você se compara a esse homem que enterrou o seu talento. As nossas atitudes determinam os resultados também na nossa jornada de fé. Os 2 primeiros já foram negociar imediatamente. Um ganhou mais 5, outro ganhou mais 2. Que beleza, hein? Serviu o seu Senhor. Estavam agora com aqueles talentos a mais na mão. O que tinha 5 agora tinha quantos? 10. E o que recebera 2 tinha quantos? 4. Que maravilha, hein? E o que recebera 1 talento enterrou, foi à surdina, escondido, para que ninguém visse talvez o que ele estava fazendo, porque era um negócio meio desagradável. E não havia motivo também para esconder a vista dos outros, ele ia esconder sem que ninguém visse. Foi lá, cavou um buraco, cavou uma cova e escondeu aquele talento de prata, aquele dinheiro que ele havia recebido. Ele sequer pensou em entregar aquele 1 talento aos banqueiros, diz o versículo 27, que ele nem pensou na possibilidade de receber pelo menos os juros, a correção daquele valor. Pelo contrário, amados, a atitude dele demonstrou que não tinha nele vontade de servir o seu mestre. Ele não tinha vontade de agradar o seu senhor. Ele não quis obedecer à ordem do seu senhor. Então ele foi preguiçoso, foi acomodado, tímido, medroso, covarde. E por último, a Bíblia diz que ele foi chamado de inútil. Palavras duras, é verdade. E eu espero em Deus que nenhum dos irmãos esteja nessa posição. Amém, irmãos? Fala para o irmão do seu lado, você não, hein? Por favor, você não. Não vai me aprontar umas dessas, hein? Porque é pesada a palavra de Deus, né? Deus fala de uma forma difícil para a gente aceitar. Mas nós temos que aceitar, é a palavra de Deus. Então, como fazer para não cairmos nessa postura, amados? Nós temos que buscar algumas coisas. Eu queria que nós pensássemos nos resultados. Qual é o resultado que nós buscamos? Amados, é importante a gente pensar nisso, porque o nosso esforço em comum tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A realização dessa obra é a nossa meta em comum. Mas, meus irmãos, quando a gente fala em resultado,
Muitas vezes nós pensamos em número de convertidos, muitas vezes pensamos na frequência da escola dominical, do culto vespertino, e isso é importante de ser observado, mas não é o fator determinante na nossa salvação. Lembre, irmão, que no final nós vamos falar um pouco mais, aquele senhor volta e ele pede contas dos talentos. E o servo que não fez nada com aquele talento foi lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. E isso é uma figura do inferno, ou seja, Jesus aqui nos conecta com o dia do juízo final. Mas a Bíblia também nos fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação não é por obras, é pela fé. Então muitas vezes nós nos apoiamos em Efésios 2:8 para falar, bom, eu não preciso fazer obras, porque a salvação é pela fé. Eu não preciso fazer obras para ir para o céu, porque a salvação não é por obras, é pela fé. Mas a Bíblia é tão clara, né? O versículo 9 de Efésios 2 nos diz que nós fomos salvos para quê mesmo, irmãos? Quem lembra Efésios 2:9? Nós fomos salvos para as boas obras. As obras não salvam, é verdade, mas o Filho de Deus produz obras. Boas obras. Obras que glorifiquem a Deus. Obras que exaltam o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a nossa meta, nosso objetivo em comum é a realização da obra de Deus. A Bíblia diz que um semeou, o outro regou e o outro colheu, mas quem fez a obra foi o Espírito Santo. Amém, amados? Deus é o Senhor da obra. Talvez nós não venhamos a colher todos os frutos que nós desejávamos aqui na igreja, no tempo de vida que temos. Mas nós podemos colher alguns frutos. Deus é que sabe, Ele é o Senhor da obra. O que importa é fazermos a obra de Deus e crermos que Ele pode acrescentar, sim, bênção sobre bênção aqui na casa dEle. Então, meus irmãos, pensando nisso, quais são as nossas metas em comum? Já que nós não medimos isso através de números de convertidos, por exemplo, quais são as nossas metas em comum? Amados, o nosso esforço é uma meta em comum. Nós notamos que os dois primeiros servos pegaram aqueles talentos que eles tinham em mãos e foram imediatamente negociar. Imediatamente. Eles se esforçaram, não ficaram parados, não ficaram encostados. Mas aquele que recebeu um talento, ele nem se preocupou, não se esforçou nem para ir no banco, levar lá para os banqueiros aquele um talento. Falou, olha, é só um talento, então vou deixar com vocês e quando meu senhor voltar, né, vai ter os juros dele para ele receber. Ele administrou mal o talento do seu senhor quando ele se acomodou. Ele enterrou. E esse ato de enterrar o talento, e nós usamos muito essa expressão para aquele crente que tem talento e não está fazendo a obra de Deus, né, está enterrando o talento, demonstra desânimo. Você se encontra desanimado, será? Em nome de Jesus, não esteja. E se você sentir uma pontinha de desânimo, clama a Deus que Ele tira o desânimo de você, irmão. Lembra? Oração. Demonstrou preguiça, demonstrou o comodismo, a acomodação. Ele próprio diz que sentiu receio, ou seja, sentiu medo do seu Senhor, demonstrou negligência. E a falta de esforço daquele servo destruiu ele, amados. Meus queridos, o esforço é uma das nossas metas. Eu queria que você pensasse se você tem se esforçado realmente pela realização da obra de Deus. Eu sempre gosto de lembrar daqueles que estão trabalhando, e a gente evita falar, porque a glória é do Senhor, mas tem hora que é bom a gente falar. Os nossos irmãos e as irmãs que cantaram aqui, agora e canta todo domingo, tem ou coral ou osana, chegam aqui na igreja, que hora? Alguém sabe que hora que eles chegam para ensaiar? 5 horas. Para chegar no domingo 5 horas, tem que sair de casa lá pelas 4 horas. Para sair de casa lá pelas 4, 4:30, quem mora mais perto, tem que começar a se arrumar lá pelas 3 horas. Para começar a se arrumar 3 horas e dar para descansar, tem que sair daqui da escola dominical e ir correndo, almoçar para dar um cochilo, para estar bem aqui, porque vai dar 5 até 9, 9:30.
Então, irmãos, vamos parar com aquela conversa que, eu não tenho tempo, eu não consigo. Você pode. Fala para o irmão do seu lado. Você pode, irmão. É só a gente se empolgar com a obra de Deus e a gente se esforça mais. Tá ok? E diga, olha, eu quero servir. Eu quero fazer algo para Deus. Eu posso dentro desse dia. Eu quero ajudar dessa maneira. Vamos, como quem diz, vamos chegar num acordo, vamos negociar isso. Não vai matar você, vai acrescentar bênção sobre a tua vida. Amém, amados? Esforço. Outra coisa que é a nossa meta em comum, amados, é a excelência. A busca da excelência. O que é isso? É fazer da melhor maneira possível. A obra de Deus não se faz de qualquer jeito. A Bíblia diz, maldito que faz a minha obra relaxadamente. Então a obra de Deus tem que ser feita com amor, a obra de Deus tem que ser feita com zelo, a obra de Deus tem que ser feita, amados, com esmero, com esforço, como já vimos, mas procurando fazer o melhor possível para Deus. O melhor possível para Deus. Alguns acham que para Deus pode ser de qualquer jeito, né? Para Deus tá bom, desse jeito tá bom, Deus vai entender, Deus é amor. E, irmão, tudo bem, Deus é amor, Deus entende nossas fraquezas, mas nós temos que nos aprimorar. Nós temos que buscar fazer cada vez melhor para Deus. Então, meu querido irmão, irmã, continue fazendo o que você está fazendo, mas procure melhorar. E o irmão, a irmã que não está fazendo, procure fazer algo para Deus aqui na igreja. Veja as necessidades, veja as dificuldades e já vá com essa disposição de fazer bem feito, de fazer de todo o seu coração, porque, amados, muitas vezes não é o que a gente observa. Quando a gente olha, não aqui no nosso contexto, tá? Eu digo assim de modo geral, muitas vezes a gente vê que falta mais esmero. Deus dá o seu melhor enviando Jesus. Deus enviou o seu próprio filho para morrer por nós. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um daqueles servos que já estavam lá no céu. Deus mandou o Filho unigênito, o melhor que ele tinha. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, quando o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo para a obra de Deus, nós observamos que Deus ali também escolheu o melhor que tinha na igreja, em termos de conhecimento bíblico, de teologia, de doutrina, para ir para as missões. Então, irmãos, nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Mas, meus amados, um outro alvo em comum que nós temos é a consagração. Como já falamos no ponto anterior, a santidade é fundamental. Se a luz de Deus não brilhar, não adianta fazer nada. E quando a gente se consagra a Deus, quando a gente se santifica para a obra de Deus, amados, a luz de Deus brilha na nossa vida. É algo tremendo. Você faz a obra de Deus e Deus abençoa. Você faz o que Deus está mandando e Deus abençoa de modo que a luz dele passa a brilhar naquilo que você está fazendo. Agora, quando não há santificação e consagração, como nós vamos levar a luz às trevas se nós estivermos em trevas? Um outro alvo em comum, amados, é a glória de Deus. Nós temos que de antemão nos precaver contra o orgulho, a arrogância, a soberba. Esse é um dos nossos grandes alvos em comum. Fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Amados, orgulho, arrogância e soberba são pecados inerentes ao ser humano. Geralmente a gente faz as coisas e quer receber um elogio, quer receber um tapinha nas costas. A gente gosta que o nome da gente seja citado. O irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Tudo bem, a quem honra, honra, diz a Bíblia. Mas lá em Isaías 42:8, o Senhor diz, a minha glória não darei a outrem. Ou seja, Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém, amados? Se nós fazemos é para a glória de Deus. Se alguém nos elogiar, a gente diz assim, amém, obrigado pelo carinho, Deus abençoe, glória a Deus. A gente lança essa glória, a gente lança esse elogio aos pés do Senhor. Senhor, está aqui a tua glória. A glória não é minha, a glória é tua, Pai. Nós temos que saber lidar com isso, né? Porque senão a gente desanima de fazer a obra de Deus. Puxa vida, servi a Deus nessa igreja há tantos anos, nunca ninguém
falou o meu nome lá na frente. O que importa? Que o nosso nome seja falado lá no céu. Se não for falado, amém. Ninguém vai ficar chateado porque não falou o nome dele. E se ficar, então precisa consertar alguma coisa. Porque a gente não está fazendo para receber glória de homens. A gente faz para a glória de Deus. Às vezes, sim, há situações que já vi irmãos se sentirem meio tristes, mas o irmão lida com essa tristeza, dá a volta por cima e continua fazendo a obra de Deus. Nós temos que saber lidar também com a nossa fraqueza, com o nosso orgulho. Então, faça a obra de Deus como se ninguém estivesse vendo. Deus está vendo. Tá bom. João Batista diz que ele queria diminuir e que Cristo crescesse nele. Convém que eu diminua e que Cristo cresça. E Jesus, lá em Mateus 6, versos 1 e 2, repreendeu os fariseus que faziam a obra de Deus para serem vistos dos homens. Mas, meus amados, a Bíblia diz que chega o grande dia da prestação de contas. Aquele senhor volta e os servos vão prestar contas. Os 2 primeiros servos estavam tranquilos, né? Eles haviam trabalhado com seus talentos, eles haviam angariado recursos para o seu senhor. Faz de conta que eles estão aí com essas mãos cheias de moedas, né? Cheias dos talentos agora multiplicados. Trabalharam, fizeram a obra. Imagine você, irmão, se fosse você um desses servos, pensando, Senhor, durante toda a minha vida eu fui à tua casa, eu adorei a Deus, eu louvei o Senhor, eu não guardei mágoa de ninguém, eu li a Bíblia, eu orei, eu me consagrei, eu evangelizei, eu cantei, eu ajudei a varrer a igreja, ajudei no mutirão, ajudei a ensinar criança, fiz tudo que eu pude fazer. Senhor, aqui tens os teus talentos. Que gostoso, que bonito, né, irmãos? Fazendo uma comparação com aquele glorioso dia do nosso encontro com o Senhor no final de tudo. Mas, meus amados, assim como todos receberam talentos, todos foram julgados. E a atitude daquele servo que havia enterrado o talento não condiz com a atitude de um servo, porque ele não quis servir. Por isso, as palavras que ele ouve são palavras pesadas, são palavras difíceis. Mas primeiramente, amados, o que o Senhor falou para aqueles 2 servos que serviram a ele? No versículo 21, vamos ler juntos? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E as mesmas palavras são ditas lá no versículo 23. Foste fiel no pouco. Foste fiel no pouco. Amados, o que o Senhor tem mandado a gente fazer não é tão difícil, não é tão grande assim. Se nós formos observar, é pouco. É pouco. Não é muito. Não é tanto assim que Deus pede para nós, amados. Ir à igreja, se consagrar, orar, cantar, louvar, dizimar, ofertar, ler a Bíblia em casa, fazer oração, ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos. Não é pesado, não. É pouco, irmão. Comparado com o que Jesus fez na cruz por nós, é muito pouco. Mas, meus amados, aquele servo que havia enterrado o talento se sente agora envergonhado. Nos versículos 28 a 30, diz a palavra do Senhor que aquele senhor o julgou. Disse então: tirai-lhe o talento e dai-lhe ao que tem 10. Você percebe aqui, irmão, por que às vezes alguém faz tanta coisa na igreja, né? Porque tem alguns que estão enterrando o talento. E o Senhor pega o talento daquela pessoa e fala: bom, você não está servindo mesmo o meu talento que eu te dei, então eu vou dar para aquele que está a fim de trabalhar para mim. Irmão, se for esse o seu caso, se você está servindo o Senhor bastante, não reclame. Dê glória a Deus, irmão. Dê glória a Deus. Porque Deus vai te abençoar cada vez mais. Mas peça a Deus também que toque outros corações. E que aquele que estava enterrando o talento, pare de enterrar o talento dele. Desenterra o seu talento, irmão. Vai lá onde você enterrou, cavuca lá, desenterra e pega esse talento e começa a servir o Senhor em nome de Jesus. Talvez você tenha enterrado o seu talento na preguiça, talvez você tenha enterrado o seu talento no desânimo, talvez você tenha enterrado o seu talento no pecado, talvez você está enterrando o seu talento dizendo que não tem tempo. Irmão, isso não é verdade. Você pode, ainda que seja para entregar aos banqueiros. Lembra?
Aquilo era o mínimo que ele fazia, entregar aos banqueiros, pegar o talento e levar ali. Não era grande coisa. E o que Deus pede para nós, amados, também não é tão difícil assim de fazer. Por isso, que as palavras finais, amados, ali haverá choro e ranger de dentes, são palavras para quem vai para o inferno. Pastor, então ele mandou um crente para o inferno, Deus vai mandar... Não, irmão, aquele homem não representa o crente, aquele homem representa o falso crente. Aquele homem representa aquele que está na igreja e não é convertido. Entenda bem isso. Os filhos de Deus servem a Deus, ainda que seja para pegar o talento e levar para o banqueiro, que é o mínimo que se faz. Ou seja, caminhar com o Senhor, estar no Senhor, fazer a vontade do Senhor, servir ao Senhor de acordo com a sua capacidade. Irmãos, concluindo, o Evangelho de João também nos diz, João 15, todo ramo que estando em mim, veja, estando em mim, e não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Juízo final. Por isso, irmãos, que essa parábola é intrigante. Porque se é um paralelo com a igreja, eu pergunto, você está preparado para enfrentar o juízo final? Porque se você estiver enterrando seus talentos, você talvez esteja como nessa imagem, seguindo caminhos tortuosos, sem saber para onde vai, se vai para a esquerda, se vai para a direita, está perdido na vida, não sabe que rumo tomar. Mas quem encontrou, amados, o seu objetivo de vida, que é servir o seu mestre, é como essa estrada reta. Caminhos retos que Deus traça para nós, onde nós seguimos numa direção só, que é servir a Deus. Louvado seja Deus, irmãos, por isso, porque nós podemos servir o nosso Deus. Então, assim como nós vimos na parábola, amados, nós também temos um Senhor só. Assim como nós vimos na parábola, nós não somos iguais, cada um tem uma capacidade. Assim como vimos na parábola, amados, o Senhor entregou talentos a cada um de nós. Talvez você não tenha um, tenha 5, 3, 2. Talvez você tenha só um talento para servir o Senhor. A pergunta que eu faço é, você já sabe quais são os seus talentos? Você já sabe quais são as suas incumbências? Você está disposto a servir o Senhor que te salvou, o Senhor que te comprou, o Senhor que é o teu próprio dono? Mas, meus amados, assim como na parábola, nós temos um tempo limitado para servir o nosso Senhor com esses talentos. E assim como na parábola, Ele vai voltar e nos pedirá contas um dia. Lembre sempre, querido, o que determina o nosso sucesso não é a nossa capacidade. Deus deu para nós talentos conforme a nossa capacidade, igualzinho na parábola. O que determina o nosso sucesso ou não é a nossa atitude. É o que fazemos ou deixamos de fazer com o que recebemos de Deus. Isso é que vai determinar o resultado na sua jornada. O que você está fazendo com o que Deus te deu? Lembre, irmão, que Deus colocou um tesouro precioso em vasos de barro. E esses vasos de barro somos nós, amados. E o tesouro precioso é o Espírito Santo que habita em nós. E Deus colocou o seu Espírito em nós para nos capacitar. Então que você consiga, irmão e irmã, identificar os seus talentos e sirva ao Senhor com todo o seu coração. Amém? Vamos orar. Obrigado a Deus por tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz e não volta vazia. Pedimos, ó Pai, que a tua palavra opere em nós todas as transformações necessárias. Tudo que o Senhor quer fazer em nós, ó Pai, opera em nós. Fala para Deus com seus olhos fechados ainda. Diga para Deus, Senhor, opera na minha vida, Senhor. Opera em meu coração, Senhor. Me mostra quais são os meus talentos. E ainda que for um, irmão, ainda que for somente um talento, Deus vai te mostrar. E se você servir ao Senhor, se você amar o Senhor, Ele poderá dar para você outros talentos. Ele poderá acrescentar na sua vida muito mais do que você está pedindo ou pensando, porque é o poder dele que opera na sua vida. Então, se você se sente realmente incomodado com essa mensagem, sabendo que um dia haverá uma prestação de contas e que você é um filho, uma filha de Deus, você tem talentos,
Então que você fale para Deus agora no seu coração, como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Você pode falar isso para Deus agora no seu coração, não precisa falar nada publicamente. Diga para Deus apenas: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero cumprir as minhas obrigações, minhas responsabilidades, em nome de Jesus. Amém.